Estamos de volta com mais um tema super pertinente que ficou no nosso segundo lugar das coisas que pessoas e empresários fazem de maior erro no seu dia a dia. O tema de hoje é conciliação do tempo, que tem uma referência gigante com o nosso último vídeo, que foi de procrastinação, que uma coisa está relacionada à outra. Então vamos lá, já dar início a esse vídeo. Por que no final do dia a gente sempre tem aquela impressão de que a gente fez coisa o dia todo, mas no final parece que a gente não fez nada? Esses pontos são os pontos que eu mais passo no meu dia a dia, eu consigo identificar isso com clareza e, de acordo com as minhas reflexões, eu percebi que a gente tem aquelas ideias centrais, aquelas tarefas principais que a gente tem que fazer ao longo do dia, chega aquilo ali, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. São tarefas grandes que exigem um tempinho razoável ou grande, né? Ou até mesmo um nível de foco e dedicação intelectual maior. E aquelas são consideradas ali são as nossas tarefas do dia a dia, tarefa grande. Só que, ao longo do dia a dia, vem vindo diversas tarefas menores, que são tarefas emergenciais, né? Porque onde a gente vive hoje em dia está muito mais voltado àquela coisa do imediatismo. Então, a gente não consegue programar aquelas tarefas menores para depois que a gente terminar as principais, a gente fazer aquelas menores. Tudo tem que ser feito naquele momento e tem que ser entregue de acordo com a cobrança que vem sobre aquelas tarefas. Então, a gente se perde fazendo grandes tarefas menores, seja até mesmo, assim, às vezes uma tarefa menor que eu tenho no meu dia a dia, ali eu estou trabalhando, fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, eu tenho que parar para responder o WhatsApp porque tem alguém da minha família, amigos ou qualquer coisa do tipo mandando uma mensagem que é uma resposta na hora. Qual que é o tipo de resposta? Tô comprando um café aqui. Você prefere ele mais forte ou mais fraco? Então, assim, você para de fazer tarefas que são importantes para resolver aquela mini tarefa que é imediatista, e isso acaba chegando no final do dia, você fala, nossa, fiz muita coisa, resolvi muito problema. Mas os problemas que eram principais, você não finalizou quase nenhum. Concordo 100%. Além dessas mini tarefas virem surgindo, eu acho que outra coisa que dá essa percepção no final do dia bom, você tem lá a sua lista de tarefas, você começou a fazer uma. Aí, às vezes, essa primeira já está maçante, ela demanda muito esforço, e aí você vai e fala assim, não, já comecei aqui, já fiz metade, vou tirar um tempinho, vou dar uma levantada aqui, aí você pega no telefone, aí de repente você viu, já passou 15 minutos no telefone, aí aquele tempo lá já foi embora, aí você volta, foca de novo. Aí alguém vai e te chama e fala, você consegue me ajudar nisso aqui? Você vai lá, ajuda, já perdeu mais 20 minutinhos ali. Aí você vai começar a próxima tarefa, aí você desvia o telefone, vai fazer tal coisa. E eu acho que esses 15, 20 minutos picados ao longo do dia, você perde muito tempo, que a gente nem imagina quanto tempo que a gente perde no final do dia. E dá aquela sensação de, parece que eu não parei de fazer coisa e trabalhar e tudo mais, mas no final das contas, aquele mini tempo que a gente perdeu sem ver, acaba que é um grande tempo no final das contas. Cara, e relacionado a isso, e com certeza muito relacionado ao tema de conciliação do tempo, algo que acontece muito, que as pessoas vão me falando coisas e tem demandas que vão surgindo ali ao longo do dia, só que essas demandas, ao invés de eu anotar para poder me organizar, fica só na minha cabeça. E assim, a minha cabeça já não é algo que tem uma memória muito boa. Então, ao longo do dia ali, eu lembro do nada de uma demanda que tinha lá atrás, falo, putz, aquela demanda. E aí o que eu faço? Ao invés de anotar aquela demanda para me organizar e fazer ela de maneira sensata, sem atrapalhar minhas outras, eu falo, se eu não fizer agora, eu vou esquecer de novo. E aí eu vou lá e começo a fazer na hora e deixo as outras para trás. E aí acaba que chega nesse mesmo ponto citado aí. E tem um ponto ainda que eu quero trazer, voltando pro PC, putz, o que eu tava fazendo? Essa é clássica, né? Essa aí é... Você tá com uma coisa na mente ali, você, tá fazendo, alguém te chama, recebe uma notificação, a hora que você vai voltar pro rumo, aí já foi, né? Aí até você lembrar o fio da meada de novo, onde você tava. Isso acontece comigo pelo menos umas 7 a 8 vezes por dia, essa frase aí. O que eu tava fazendo mesmo? É todo momento.
Então, isso aí eu acho que já tem um pouco dessa nossa linha de raciocínio, mas vamos dissertar melhor sobre como essa falta de organização afeta diretamente a nossa vida profissional. Bom, igual a gente já citou, né, de diversas formas, essa falta de organização, ela não só afeta as nossas tarefas principais que a gente discorre ao longo do dia, mas esse falta de falar assim, olha, de tal hora a tal hora, esse aqui vai ser minha primeira prioridade, essa aqui é minha segunda prioridade, afeta não só as tarefas principais, como as tarefas que vêm surgindo também, porque você tá com aquela mente lá, ó, eu preciso de realizar essa tarefa aqui. Aí vem uma pessoa te pedindo ajuda. Aí às vezes você não realiza a tarefa que a pessoa pede tão bem, porque você tá focado na outra, pensando, não posso esquecer daquilo que eu estava fazendo. E além disso, eu acho que afeta também o ambiente de trabalho, porque vamos supor que você é um cara mais chato. Você fala assim, cara, não gosto que me interrompa aqui. Você, consequentemente, vai ter um foco maior nas suas coisas. Uhum. Só que não é ideal você ter essa barreira, né, com as pessoas do seu ambiente. Mas eu acredito que enxergar um equilíbrio entre vamos estabelecer uma forma aqui da gente conversar, você me pedir uma demanda sem me cortar, por exemplo, né? É uma forma da gente conciliar bem o tempo no nosso ambiente profissional, tanto nosso, né, quanto dos nossos colaboradores do nosso ambiente. Sim, e eu acho que assim, além de pensar na vida profissional atual, querendo ou não, a gente sabe que para você evoluir profissionalmente, você tem que ter momentos que não são momentos dedicados àquilo que você faz no dia a dia, o seu trabalho em si. São momentos de estudo, momentos de aprimoramento, e isso tudo está muito relacionado a você dedicar um tempo àquilo, você fazer às vezes uma automatização dentro de uma rotina que você faz, e se você estiver preso no seu dia a dia, nas coisas que você faz, você não consegue ter esse tempo. Então é necessário conciliar o tempo para que tenha tempo de fazer o que você tem que fazer e sobrar tempo para você se dedicar à sua performance profissional. Certeza. Então vamos para uma parte mais prática, né? Nessa rotina aí do nosso ambiente de trabalho, como que a gente consegue definir melhor o que é prioridade do que é urgente? Cara, é um questionamento muito bom, porque a todo momento se aparece urgências para você fazer. Então, eu acho que o primeiro ponto é saber falar espera, né? Nem saber falar não, é saber falar espera. Se você conseguir determinar prazos com a pessoa, seja cliente, seja outro colaborador, seja você mesmo, conseguir determinar prazos mais longos para executar aquela tarefa, significa que você consegue ter uma margem melhor para conseguir fazê-la, e aí aquela coisa não fica tão urgente quanto você acha que é. Porque alguém te pede alguma coisa e você fala, não, tô te mandando aí, porque entregar rápido, fazer uma entrega rápida, normalmente é um sinônimo de excelência. Mas às vezes não é. Você fazer algo rápido, você perde em qualidade e você atrapalha as suas outras demandas. Então, ter essa noção e conseguir priorizar isso é algo muito importante para definir urgência. E também eu penso que, vindo daquela parte da engenharia de produção, a gente tem um gráfico que analisa as consequências, né? Então, se você não entregar aquela demanda naquele momento, a consequência daquele ato seu de não entrega é baixa, média ou desastrosa. E também analisar outros pontos. Se você colocar em um gráfico com todos os níveis de prioridade, o que você categoriza como prioridade? Então, as consequências daquela demanda pode ser um parâmetro, um critério, né, melhor dizendo, para aquela urgência. O nível de importância para outras pessoas, às vezes se você não fizer aquilo, pode travar o trabalho de outra pessoa, então você tem que levar isso em consideração. Você tem que levar em consideração também a sua gestão de tempo, porque o que adianta você colocar aquela demanda como urgente, só que aquela demanda 2 horas para fazer,
e você só tem 1 hora para fazer, depois você tem um outro compromisso, uma outra reunião. Então você vai fazer pela metade, é melhor fazer outra coisa que você consiga terminar e depois dedicar somente aquelas 2 horas focado naquilo que pode ser mais proveitoso, assim como outros critérios que podem surgir aí. Você pode identificar esses critérios e na hora de colocar a prioridade naquelas demandas, sempre usar aqueles critérios como base para poder avaliar se aquilo é mais urgente do que outra coisa e fazer algo visual que você consiga identificar de maneira melhor e consiga fazer essa gestão de maneira mais prática. Concordo 100% e inclusive vamos dar até o exemplo que a gente usa hoje em dia, né? A gente usa o Coda, a gente tem nosso cronograma lá, nossa lista de tarefas. Claro que cada um organiza as suas próprias tarefas de forma individual, independente, mas as tarefas que estão compartilhadas, assim, que a gente anota lá, a gente coloca a data de prazo, a descrição, tem a prioridade lá de 5 estrelas, né? De 1 até 5 estrelas e o responsável. Então, assim, essa parte que a gente define é mais básica, obviamente, do exemplo que você deu, né? Mas já tem ali de 1 a 5 estrelas de prioridade para a gente definir o nosso prazo, a descrição, quem tem que fazer, e é isso. Agora vamos focar um pouco mais na questão dos hábitos. Quais hábitos você acha que transforma nossa vida em somente urgências e tira essa conciliação do tempo sem a gente nem perceber? Cara, além do que a gente já citou no vídeo de procrastinação, né, que é você pegar o celular por mínimo tempo que seja para entrar em rede social, né, não para você entrar num calendário, uma agenda, anotar alguma coisa, enfim, mas para redes sociais, você também ter imediatismo dos seus colaboradores em pequenas tarefas, te abordar toda hora, te cortar na sua linha de raciocínio. E só que eu acho que o principal é aquele tempo de organização que você deve tirar pro restante do dia, igual. Muitas das vezes a gente, no nosso grupo lá, a gente coloca lá, fala, ó, isso tem que fazer hoje. Então, esse aqui tal pessoa vai fazer, esse aqui tal pessoa vai fazer, organizamos aqui. Então isso aí já está meio caminho andado. Eu acho que o principal que afeta mesmo é a falta de definição e organização do que será feito no próprio dia. Eu acho, assim, o meu pensamento vem um pouco disso aí, também parte um pouco do princípio da sua própria organização, hábitos organizacionais, né? Então, se você não tem o hábito de ser organizado com coisas do trabalho, de casa, da sua vida pessoal, vai ser muito difícil você conseguir ser organizado na sua vida profissional também. Então, ter o hábito de, vamos supor, você tem uma coisa básica, né, que a gente, quase todo mundo que trabalha, que mexe o dia a dia com o computador, consegue identificar isso. Você recebe muitos documentos, muitos PDFs, faz muitas planilhas, Word, e você salva tudo nos seus downloads. Se você fizer isso, você não tem organização nenhuma. Quando chega para você procurar, você perde muito tempo procurando um arquivo que poderia ser somente organizado em uma pasta melhor. Assim, downloads eu falo de maneira desorganizada, né? Tem gente que faz a organização dentro do próprio download. Beleza. Pasta dentro do download. Isso aí para mim é loucura, mas beleza. Cada um com seus cada qual. Mas essa falta de organização mínima já faz você perder tempo. Imagina como é que você vai ter uma organização de prioridades das suas tarefas diárias, sendo que os seus próprios documentos ficam no limbo, né? E assim, isso é o exemplo dentro do trabalho, mas em casa, você é organizado, você coloca as suas coisas no lugar. Eu sei que é muito cômodo e você só ser uma pessoa desorganizada. E assim, ser desorganizado também em casa não é a pior coisa do mundo. Você vai ter nunca vai ter sucesso na vida por conta disso, não tem nada a ver. É uma coisa mais de prestar atenção, né, de ter foco naquilo para você melhorar em outros âmbitos da sua vida também, porque são hábitos que você desenvolve, né? Se você desenvolve esse hábito da organização, isso também afeta dentro da sua vida profissional. E só esclarecer um ponto muito importante que para mim é algo particular meu, que é a questão de ser organizado até mesmo nas suas mensagens do WhatsApp. Então, quando você vai conversar com uma pessoa, cara, tem muitas funcionalidades de colocar lista de coisas, de colocar coisas em negrito, de fazer citação. Então,
como você manda mensagem, como você organiza suas ideias, né? Porque não é só tarefas, e também ideias. Tudo isso eu acho que influencia nessa parte de hábito organizacional. Com certeza, tá aí uma dica para o nosso próximo vídeo também de como a gente organiza nossas ideias, né, de dentro para fora e também como ser mais objetivo, né, em conversas, em reuniões, isso aí também a gente vai falar futuramente. Mas complementando o que você falou, essa questão de ser organizado em outros âmbitos com certeza afeta 100%. E outra coisa também é acúmulo de coisas, que eu acho que é uma coisa fora do ambiente de trabalho que afeta muito também. Igual, deu o exemplo da pasta de download. Se tiver muita coisa, tem a pasta de cliente também, muita coisa, que não está dividida em subpastas, não está organizado. Para você achar uma coisa é muito mais difícil, para você conseguir saber onde você vai colocar um novo documento é muito mais difícil. A mesma coisa, vamos supor, na sua própria casa. Às vezes você está com um guarda-roupa cheio de coisa, não usa nada também, então muitas coisas vão acumulando, a falta de organização que acaba deixando você refém de replicar isso em outros âmbitos da vida, principalmente no profissional. Sim, então nossa dica com isso aí seria você tirar um tempo ali num dia, numa semana, ou se não até mesmo num mês, para fazer uma faxina mesmo. Vamos supor, vamos pegar o exemplo do computador, tudo lá, um monte de arquivo colocado, fazer uma faxina no seu computador, tirar aqueles documentos que não vão servir mais para nada e desocupar um espaço que às vezes no futuro vai ser essencial. E também organizar com nomes, detalhar melhor, colocar nas pastas certas. Se você tirar um tempo, dedicar um tempo a isso, pode ser algo que faça diferença na sua organização e na sua conciliação de tempo. E para finalizar, fica somente uma questão para você. Então, como conciliar vida pessoal, trabalho, estudos e tempo para você, né? Tempo de descanso, sem você conseguir colapsar? Como você faz isso hoje em dia? Coloque aqui nos comentários, a gente futuramente também pode gravar um vídeo falando um pouco sobre isso, que eu sei que é uma demanda e uma realidade de muitos brasileiros. Então, comente aqui se você gostou do vídeo, dê o like, se inscreva no canal, ajude a gente seguindo aqui também nas redes sociais. E é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.